E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, muitas vezes, é visto como uma coisa puramente técnica, sabe? Mas que, na verdade, é um pilar estratégico em sistemas de larga escala. Vamos falar sobre cache, mas não do jeito que a gente está acostumado. A conversa aqui não é só sobre instalar o Redis e pronto. É sobre arquitetura, sobre estratégia e, principalmente, sobre o futuro da performance. Ok, vamos começar com essa frase que resume perfeitamente a nossa abordagem. Pensa no cache não como um simples depósito de dados, mas como um jeito de governar a informação. É sobre decidir quem recebe quais dados, onde, quando e por quanto tempo. No fundo, é uma questão de poder e eficiência nesse nosso império digital. E aqui vem a grande provocação. Para muita gente, a palavra cache é basicamente um sinônimo de Redis. Mas olha, em sistemas complexos e distribuídos, depender de uma única ferramenta é como ir para uma guerra moderna só com uma espada. Simplesmente não dá. Chegou a hora de evoluir de uma tática meio monolítica para uma grande estratégia. E essa estratégia começa com essa ideia aqui, uma arquitetura de múltiplos níveis, uma pirâmide. Imagina um exército distribuído, onde cada unidade tem uma função super específica, posicionando os dados de forma inteligente para ter o máximo de eficiência, sempre o mais perto possível de onde a batalha ou a demanda está acontecendo. Lá no topo da pirâmide, bem no pico, a gente tem o cache em memória, dentro do próprio processo da aplicação. Pensa assim, é como o plano de guerra que está na cabeça do general. O acesso é ultra rápido, né? Totalmente confidencial aquele processo, mas, assim como a memória do general, é volátil e isolado. Se o processo reinicia, já era, tudo se perde. É excelente para dados daquela execução específica, mas não serve para um estado que precisa ser compartilhado. Agora, vamos descer um nível. É aqui que a gente encontra as figurinhas carimbadas, como Redis ou Memcached. Esse é o nosso conselho de guerra, o lugar onde diferentes partes do sistema compartilham informações. É a memória coletiva, sabe? Mas uma memória efêmera, que permite que os sistemas escalem horizontalmente, com várias instâncias compartilhando sessões, tokens e o resultado daquelas consultas pesadas. Agora, o que é bem interessante aqui é que a escolha entre Redis e Memcached é menos técnica e mais filosófica. O Redis, com todas aquelas estruturas ricas e a persistência opcional, pode ser bem tentador, mas persistência em cache pode ser uma armadilha perigosa. O Memcached, por outro lado, é puramente efêmero. Ele nos força a lembrar que o cache foi feito para ser temporário. Ele não deve durar mais do que a sua utilidade. Muita gente esquece disso, mas o próprio banco de dados é um sistema de cache incrivelmente sofisticado. Ele otimiza planos de execução, mantém os dados mais acessados ali, quentinhos na memória, e pode até usar views materializadas para pré-calcular resultados complexos. O ponto crucial é, a otimização tem que começar na fonte, no banco de dados, antes mesmo de pensar em sair adicionando novas camadas por aí. E aí a gente chega na base da pirâmide, a camada mais próxima do usuário. E, cara, talvez a mais poderosa de todas, o cache de borda. E não estamos falando só de servir imagens estáticas de uma CDN, não. Com tecnologias como Cloudflare Workers, a gente está falando de montar páginas dinâmicas inteiras lá no perímetro da rede, a pouquíssimos milissegundos de quem está acessando, executando lógica e combinando dados antes que a requisição sequer chegue no nosso data center. E para não restar nenhuma dúvida do impacto disso, olha esse número, uma redução de 87% nas requisições ao servidor principal. Isso não é uma otimização, pessoal, isso é uma transformação na arquitetura. É a prova de que uma estratégia de borda bem executada pode mudar completamente a escala e a resiliência de um sistema. Certo. Armazenar dados, convenhamos, é a parte fácil. O verdadeiro desafio, o verdadeiro jogo de xadrez estratégico é saber quando e como jogar esses dados fora. A invalidação não é um simples comando de delete, é uma arte. Essa citação é um clássico, né? Com aquele toque de humor, mas ela é famosa por um motivo. Ela é a mais pura verdade. Em sistemas distribuídos com múltiplas camadas de cache, garantir que os dados estejam consistentes é um dos problemas mais complexos que a gente enfrenta. Então, como é que se vence esse jogo? Não com força bruta, mas com precisão. Vamos dar uma olhada em 3 padrões avançados que funcionam como manobras táticas. São verdadeiros ataques cirúrgicos para manter a consistência do cache. Invalidação por tags, o modelo reativo de pub/sub e a tática elegantíssima do stale while revalidate. O primeiro padrão é a invalidação por tags. A ideia é a seguinte: em vez de ficar caçando chaves individuais espalhadas pelo sistema, a gente agrupa os dados por conceitos.
Por exemplo, tudo que é relacionado ao usuário 123 ganha a tag user123. Se o perfil desse usuário muda, a gente simplesmente invalida a tag e todas as peças de cache relacionadas, onde quer que elas estejam, são descartadas de uma só vez. Em seguida, um modelo mais reativo. Em vez de um comando central, a gente cria uma espécie de sistema nervoso distribuído. Quando o preço de um produto muda, o serviço de inventário publica um evento. Outros serviços, tipo o de catálogo ou de recomendação, ficam ouvindo esse evento e decidem de forma autônoma se eles precisam ou não invalidar seus próprios caches locais. A invalidação se torna contextual, inteligente. E por último, uma tática que eu acho brilhante para a experiência de quem usa o sistema. Quando um cache expira, em vez de fazer a pessoa esperar, a gente serve a versão antiga, que está ligeiramente obsoleta, e, ao mesmo tempo, dispara um processo em segundo plano para buscar os dados novos. Isso elimina o tempo de espera e evita aquele problema do Thundering Herd, sabe? Quando milhares de requisições chegam ao mesmo tempo para um dado que acabou de expirar. Agora, vamos olhar um pouco para o futuro. E se toda essa orquestração complexa de armazenar e invalidar dados não precisasse ser gerenciada manualmente? Pois é, estamos entrando na era dos agentes de inteligência artificial assumindo o comando. Imagina só um sistema que não só reage, mas prevê. Um agente de IA que observa padrões, saca que um produto vai viralizar e, pá, já pré-carrega os caches nas regiões certas antes mesmo da demanda chegar. Um sistema que aprende quais dados mudam com muita frequência e decide, por conta própria, que nem vale a pena colocar aquilo em cache. Isso muda o jogo completamente. E tudo isso leva a gente para o ponto central aqui. A verdadeira maestria em cache não está em configurar uma ferramenta específica como o Redis. Está em entender os princípios e orquestrar uma rede heterogênea de caches, cada um com o seu propósito, cada um no seu lugar. É fundamental ter sempre este triângulo em mente. Cada decisão que a gente toma sobre cache é uma negociação entre esses três pilares. Um cache de borda, por exemplo, vai priorizar a baixa latência, talvez sacrificando um pouquinho da consistência imediata. Um cache de banco de dados pode focar mais na consistência. Não existe uma resposta única, só existe a estratégia certa para cada contexto. E isso, claro, levanta uma reflexão importante sobre o nosso próprio papel. Num futuro onde a IA gerencia a tática do dia a dia, a função da pessoa engenheira ou arquiteta de software muda. A gente deixa de ser o controlador, microgerenciando configurações, para se tornar um curador, definindo as estratégias e os objetivos de alto nível que vão guiar esses sistemas autônomos. A pergunta é, será que estamos preparados para essa mudança? E para a gente fechar, fica essa provocação. O futuro da performance não está apenas na velocidade bruta, está na inteligência. O sistema mais performático não vai ser aquele que bota tudo em cache, mas sim aquele que tem a sabedoria para decidir o que não deve ser armazenado. A inteligência, e não só a velocidade, é o que vai definir a próxima geração de sistemas de alta performance.